Nossa convidada de hoje no quadro Entrevista é a magistrada do estado do Rio Grande do Sul, Madjele Frantes Machado, juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre. E ela veio à capital catarinense conversar conosco sobre questões de gênero no âmbito do judiciário. Doutora Madjele, segundo a Constituição Federal de 88, no Brasil, todos são iguais perante a lei. A senhora acredita que, na prática, homens, mulheres, transexuais têm os mesmos direitos? Não, infelizmente, na prática, nós não conseguimos, então, alcançar essa igualdade que foi trazida pela Constituição Federal. Então, a gente tem uma igualdade formal, que é aquela que está lá na lei, né, na nossa lei maior, mas aquela igualdade material que é para que, de fato, essas desigualdades, né, até então existentes, elas não apareçam, não existam. Então, na prática, elas não acontecem, né? Nós precisamos ainda avançar muito no campo das políticas públicas, no campo da educação, no campo do diálogo, né, da discussão desses temas, né, que são referentes especificamente às violências ainda existentes entre homens e mulheres e também aquelas discriminações, seja de raça, de cor, de etnia e também em relação à homofobia. E recentemente foi levantada a hipótese de se discutir questões de gêneros dentro das escolas para que se crie uma cultura de diversificação sexual. A senhora acredita que esse é um caminho para se diminuir o preconceito? Eu acredito que esse é o principal caminho para a gente diminuir esse preconceito, né? Eu acho que só a educação é capaz de transformar. E a escola, ele é o espaço mais propício para isso, porque lá a gente vai estar alcançando as crianças desde a tenra idade. E a escola não é só feita de alunos, né, e de professores. A escola também é feita dos pais desses alunos. Então, no momento em que se consegue fazer essa discussão de gênero nas escolas, a gente vai estar transformando aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, também os adultos, e a gente também vai estar tendo condições de alcançar as famílias desses estudantes. Eu acho que tudo deve começar pela educação. Então, essa questão da discussão de gênero é algo que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? E recentemente a ONU Mulheres está lançando uma campanha, é bem legal, até no site da ONU Mulheres, tem toda uma cartilha que foi desenvolvida para que as escolas possam estar discutindo, então, esse tema do gênero nas salas de aula. É um espaço bem importante assim, para ser visitado, né, e utilizar esse material. E como juíza, a senhora percebe que leis como a da Maria da Penha e a do feminicídio são importantes para inibir a violência contra a mulher que historicamente foi reprimida por uma sociedade patriarcal? Sim, elas são absolutamente importantes, porque não se trata só em falar da efetiva punição, né, dos autores dessas violências, mas toda vez que surge uma lei, ela tem todo um caráter educativo e pedagógico, né, se passa a discutir mais o assunto. E dessa forma a gente consegue, então, estar trabalhando para desconstruir toda essa cultura patriarcal, essa cultura de discriminação, de opressão e de violência existente, não só aqui no nosso país, né, mas é histórico, faz parte de uma cultura assim, mundial. E em específico sobre a Lei Maria da Penha, qual a importância dela para inibir a violência contra a mulher? Ela é muito importante porque justamente ela veio dar a possibilidade das pessoas discutirem a questão da violência doméstica contra a mulher, né? Porque a violência ela existiu, ela existe, mas sempre houve um preconceito, né, um tabu de falar sobre o assunto. E ainda essa questão da violência, como ela é doméstica, ela, na maioria das vezes, ela acontece dentro de casa, entre as quatro paredes, e aquilo acaba se tornando invisível. E muitas dessas violências, muitas mulheres sequer reconheciam, e até hoje ainda, apesar de toda a divulgação que se faz da Lei Maria da Penha, não reconhecem certas condutas como violências, né? Como é o caso, por exemplo, da violência psicológica, que é uma violência que não deixa marca física, né? Então ela é muito mais difícil da gente reconhecer a existência dela, mas que ela de fato oprime a mulher, né? É uma forma do homem subjugar aquela mulher, de dominar, e a mulher muitas vezes entende aquilo até como uma prova de amor.
eu vejo que é uma das violências mais difíceis da mulher conseguir se libertar, é justamente essa violência psicológica. Então, no momento em que a gente tem uma lei que agora vem dizer, olha, a violência psicológica é crime, a violência moral, a violência sexual, patrimonial, a física é crime, as pessoas despertam para isso. Né? É muito importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha não foi ela que criou a violência, um crime de violência doméstica. Né? Na verdade, a lei não criou nenhum crime. Ela veio apenas mostrar para as pessoas, olha, tenham uma visão diferenciada agora para essas situações. Reconheçam que essas condutas são violações dos direitos humanos das mulheres, são violações das liberdades dessas mulheres. Né? E lutem para que essas mulheres consigam sair dessa situação de violência. Antes da lei, a gente já tinha o Código Penal que tipifica lá a lesão corporal. Então, se a mulher fosse vítima de um delito de lesão corporal, né, de uma lesão física, o homem seria punido. É claro que a lei veio também trazer um outro olhar para a questão da punição. Então, antes da Lei Maria da Penha, essa lesão corporal, ela tinha, o homem que praticava essa violência tinha uma punição branda, poderia eventualmente pagar uma cesta básica, ser condenado exclusivamente a uma pena de multa. A mulher poderia dizer que não queria processar criminalmente o seu agressor. E a lei, então, ela veio colocar um ponto final nisso, né, para que não se continue com aquele pensamento que não dá nada, bater em mulher não dá nada, não é crime. Não, então a Lei Maria da Penha diz, é crime sim, já era crime, continua sendo crime, e a punição, então, é uma punição diferenciada, ela é mais gravosa, o homem não tem direito a esses benefícios que até então eram possíveis de serem aplicados. Outra questão muito polêmica quando falamos sobre a questão de gênero envolvendo a justiça é a situação das mulheres encarceradas no país. Mulheres têm necessidades diferentes das dos homens, por exemplo. A senhora acredita que deve-se haver um olhar diferenciado nesse sentido? Eu acredito que sim, como tu mesmo disseste, elas têm necessidades diferentes, elas estão lá também, muitas delas, até por terem sido vítimas de violência doméstica por parte de seus parceiros, companheiros, maridos. Né? Hoje a gente tem uma população carcerária feminina muito ligada à questão do tráfico. São mulheres que, após a prisão do seu companheiro, que era o chefe lá do tráfico, trabalhava lá no tráfico, aquela mulher passou a assumir a gerência então dessa atividade criminosa e passou a assumir por quê? Por força de uma violência que muitas vezes até é psicológica, né? Porque o homem então fazendo uma pressão de que bom, tu tem que assumir o meu lugar, senão como é que vai dar comida para os filhos? Então toda essa situação então de violência leva muitas vezes as mulheres a serem encarceradas. Quantas mulheres que vão fazer visita para os seus companheiros que estão presos também são obrigadas a entrar com drogas, a entrar com celular, então a participarem também de uma atividade criminosa em benefício do seu companheiro, né? E com certeza isso é uma situação de violência doméstica, né? E que a gente tem que ter um olhar também para essas mulheres que acabam sendo encarceradas, vítimas dessa situação prévia. E agora vamos falar sobre a questão LGBT. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pela Agência Nacional de Notícias, o Brasil é o país que mais mata pessoas desse grupo no mundo. Na sua opinião, faltam leis que criminalizem esse tipo de atitude ou só punir não basta? Eu entendo que não basta só punir. Né? A gente precisa, como eu falei, começar a trabalhar, a mudar essa cultura. Não adianta eu ter uma lei mais severa, que vai apenas estipular uma pena mais grave se eu não começar a trabalhar com a educação. As pessoas, as crianças, os jovens, adultos, as famílias têm que ter um olhar diferenciado para isso, reconhecer as diferenças, né, aceitar essas diferenças e transitar, né, em paz e harmonia em relação a essas pessoas, porque a lei simplesmente ela não resolve o problema de ninguém. Né? Ela pode dar uma falsa aparência de que, bom, então tá, vou lá, vou condenar, vai lá preso, bom, e aí? O que vai acontecer com aquela pessoa que foi condenada lá e vai ficar 5, 10 anos preso lá? Vai mudar a forma dele ver aquela pessoa que ele praticou aquele crime, né, em relação a outras pessoas da mesma situação? Então a gente tem que começar da base.
É claro que a mudança legislativa, como eu referi antes, ela também causa essa possibilidade e essa necessidade de diálogo e de reflexão, é importante para isso. Mas não basta a gente só ter uma lei mais severa se a gente não investir e não abrir espaço, por exemplo, nas escolas, para que a gente possa estar discutindo isso. Atualmente tramita no Congresso Nacional algumas leis que garantem a igualdade de gênero em relação a oportunidades e salários, por exemplo. Leis como essas não seriam necessárias partindo do princípio que todos somos iguais. Mas no atual contexto, a senhora vê a necessidade dessas leis? É que, na verdade, como a Constituição Federal está lá, desde 88, dizendo que homens e mulheres são iguais, que ambos podem ser chefes da sua família, né, que as oportunidades são as mesmas, mas na prática algumas leis ainda são necessárias porque esses espaços não foram abertos ainda para as mulheres, né? E isso a gente vê claramente no espaço social, né, no espaço do trabalho, né, nos cargos de chefia, nos salários, que ainda se vê que os homens ainda ostentam um espaço assim de bastante superioridade em relação às mulheres. Então, aí a gente tem que analisar cada caso específico desses projetos, dessas leis, para ver se naquele caso específico, dentro da nossa realidade atual, se é necessário se fazer esse tipo, né, de discriminação positiva, que se chama, que é justamente para a gente poder chegar a uma igualdade material. A mudança de nome por pessoas transexuais ainda é uma questão que gera muita polêmica. Como a senhora enxerga a legislação que trata esse tema? Hoje, as pessoas acabam tendo que se utilizar, né, de uma carteira de identidade, por exemplo, lá que está o sexo masculino, o nome masculino, né, nome de homem, e a pessoa se apresenta, né, de uma outra forma. Né? Então, tu está vendo uma mulher e tem que chamar a pessoa na fila ali do supermercado, tem que chamar na fila ali que está aguardando a sala de audiência, né, pelo nome que está ali. Então, acho que a gente teria que utilizar uma forma menos dolorosa para essas pessoas, né? Então, a questão mesmo da cirurgia, né? Então, será que é necessário a gente exigir que aquele transexual se submeta a uma cirurgia para ele poder ser reconhecido, né, como um transexual feminino, por exemplo? Então, eu acho que o caminho tem que ser por aí. Eu acho que a gente teria que desburocratizar para a gente chegar a essa igualdade assim, de uma forma mais rápida, porque se exigir, por exemplo, essa cirurgia, é exigir que aquela pessoa passe por um caminho assim, bastante difícil, né, até conseguir que seja reconhecido, tenha documentos e possa ser visto, né, como aquela pessoa que ele realmente é e se sente, né, como sendo. E para finalizar, eu pergunto como a senhora analisa o papel do judiciário na garantia do direito à cidadania para todas as pessoas, independente do gênero que ela pertença. Acho que é fundamental, né? Se não é o judiciário, quem vai ser capaz de fato garantir esses direitos, né? Porque a gente está vendo que lei a gente tem a Constituição, que é a nossa lei maior, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem uma lei protetiva também para os idosos, uma lei protetiva para as crianças e adolescentes, já há decisões também em relação aos direitos, né, dos homossexuais, mas na prática ainda existem entraves, ainda existem essas diferenças. E cabe, né, então, ao judiciário fazer com que essas diferenças não aconteçam e que todos sejam reconhecidos nos termos, então, da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Muito bem, eu gostaria de agradecer a senhora pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, que agradeço. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá!